Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos aqui iniciando e continuando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje no encontro número 40, e para aqueles que estão acompanhando a cada semana, estamos dando continuidade ao capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, parte 3. Então, vamos lá. Item 3. Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. 7. Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Mateus, capítulos 11, versículo 25. 8. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos, na aparência, a compreendê-las. Eu vou passar o próximo slide, depois a gente volta falando sobre os dois. É que cumpre se entenda que os primeiros são humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo. Por enquanto, na antiguidade, douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela os do céu aos simples e aos humildes que diante dele se prostram. Então, o que a gente vai falar desses dois slides? Os sábios, naquela época, eram as pessoas que tinham uma certa intelectualidade, né? Eram pessoas que se sentiam num patamar superior às outras pessoas e que, portanto, eram o quê? Extremamente orgulhosas. E Jesus, ele vem aqui colocar que os mistérios ocultos, o que eram os mistérios ocultos? Eram as suas palavras, era a sua lei. E esses mistérios eram ocultados dos sábios, não porque, como que eu digo para vocês, não é que eles eram escondidos dos sábios. Na verdade, esses sábios, eles se achavam tão orgulhosos, né? Eles se achavam tão acima dos demais, e em função desse orgulho, eles não conseguiam ver ou acatar essa verdade, está entendendo? Então, na verdade, não é que esses mistérios eram ocultos para os sábios. Na verdade, ocultos assim, eles não eram visíveis para os sábios em função desse orgulho, dessa superioridade que eles se sentiam intelectualmente em relação às pessoas. E em função disso, eles não estavam prontos ou preparados para receber essa verdade que era a palavra de Jesus, né? Vamos lá, continuando. Item 9. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão pouco esforços façam para os convencer. A razão está em que esses últimos cuidam preferentemente dos que procuram, de boa fé e com humildade, a luz do que aqueles que se supõem na posse de toda luz e imaginam talvez que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência.
O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire. Por isso que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só os cegos não a veem. Que texto bonito, né? Então aqui o que é dito é que o espírito que alcança o nível de superioridade, ele não precisa se provar nada. Há pessoas que chegam a dizer assim: ah, se Deus existe mesmo, então eu quero que caia um raio aqui, ó. Então, se não caiu, então Deus não existe. Como se isso, como se a presença, como um fato em si, fosse algo manipulável, né? É como é como alguns incrédulos, eles querem exigir a comprovação do Espírito, né? É uma mentalidade, assim, infantil. Ah, eu vou dar 3 bancadinhas aqui, ó. Eu quero que responda. Ah, não respondeu? Então não existe. É imaturidade, acima de tudo. Na infância, você vê isso nas crianças, né? Ah, duvido você pegar aquele papel e colocar lá na mesa da professora. Aí você faz, porque você precisa provar, né, que dá conta daquele desafio. Mas isso nas crianças, né? Primeiro parágrafo aqui, ó, o mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão pouco esforços façam para os convencer. Ou seja, assim como o conhecimento passado por Jesus chegou às pessoas pobres de espírito, né? Aqueles que aceitam, aqueles que aceitam de fato como uma emoção pode causar, uma energia pode causar. O conhecimento do espiritismo, acima de tudo, evoluiu ao longo do tempo. Por que que evoluiu? Porque agora é literário, ele está em todos os lugares, a fonte de pesquisa está ao alcance das suas mãos, né? O livro que você tem de vários conteúdos, de vários exploram em profundidades diferentes, sim, que dá a condição de você filtrar, está ao alcance e depende da sua iniciativa de ir atrás disso. Mas mesmo assim, ainda tem muita gente que joga pedra. Se eu não vejo, então não existe. Mas em compensação, vamos supor que você veja e você afirmar isso que você viu, você vai ser chamado de louco por outros. Continuando aqui, a razão está em que esses últimos cuidam preferentemente dos que procuram, de boa fé e com humildade a luz, do que aqueles que se supõem na posse de toda luz e imaginam talvez que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. Provando-lhes a sua existência. Então, veja bem, se fosse assim, se ele atendesse a esses chamados, já pensou? Ele ia ser chamado, ele poderia ser chamado de tudo, menos Deus. Se ele aceitasse esse chamado que, acima de tudo, é passional, ele demonstraria, de certa forma, insegurança. E você vê um Deus com tamanha grandiosidade demonstrando insegurança, de forma alguma, né?
Porque se você é verdade, se você é a verdade, você é verdade, de fato. No último parágrafo aqui desse slide, ele coloca: o poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, também como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só os cegos não a veem. Então, esse parágrafo está dizendo o seguinte: Deus se manifesta nas pequenas coisas. Ele é onipresente. O conceito de Deus é de algo que está em todos os lugares, né? Ele é imutável, ele está pulsando amor de forma intermitente. Então, se eu não consigo enxergar a Deus, o problema está em mim. Então, aqui no texto, ele cita aqui nesse terceiro parágrafo a questão da luz debaixo do alqueire. Não sei se você conhece, se você já ouviu falar, mas eu vou colocar aqui numa nota esta questão, né? Para não ficar uma frase solta. Nota do expositor, uma parábola, a parábola da luz do mundo, né? A parábola da luz do mundo é uma das bem conhecidas parábolas de Jesus. Em Mateus, a parábola é uma continuação do discurso sobre sal e luz. Jesus queria fazê-los entender, através dessa parábola, que uma vez iluminados pela luz do Evangelho, deveriam eles levar essa luz a todas as pessoas. A ideia central da parábola é que a luz não deve ser revelada e não... Voltando, a ideia central da parábola é que a luz deve ser revelada e não escondida. Alqueire aqui é um uso antiquado para vaso, ou para pote, ou por um vasilhame. Então, aqui nós temos uma pintura de Hans Stigler, no século XVIII. Chama-se Luz sob o Alqueire, né? Ele ilustra isso. E nessa pintura, esse indivíduo que está sentado na cadeira aí é o Martim Lutero, que na época protestou contra a Igreja Católica. E a partir daí nasceu as igrejas protestantes, enfim, que conhecemos hoje. Essa pintura, ela demonstra a visão que Hans Stigler tinha sobre tudo isso. Ele entendia que o que Martim estava fazendo era justamente tirar o vaso para que a luz chegasse e assim ele enfrentava as imposições da igreja. Então, colocar a candeia embaixo do alqueire significa colocar a vela embaixo do pote. Se você coloca a vela embaixo do pote, a luz não vai chegar a lugar nenhum. Então, o que essa parte do evangelho quer dizer é que Deus não é uma luz embaixo de um pote, de um vaso, que ilumina apenas uma parte da superfície. Na verdade, o evangelho está em todos os lugares. A palavra de Deus está em todos os lugares. A presença de Deus está em todos os lugares. Então, se você não vê, a cegueira é sua. Vamos em frente. A esses não quer Deus abrir à força os olhos, dado que lhes apraz tê-los fechado. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso que lhes fere orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes conforme os indivíduos. Não é a incredulidade que compete prescrever-lhe o que deva fazer, nem lhe cabe dizer: se me queres convencer, tens de proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião e não em tal e outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Então é aquela questão, não agradeça apenas quando as coisas
acontecem, essas coisas boas acontecem na sua vida. Agradeça também quando as coisas não forem do seu agrado. Primeiro parágrafo. A esses não quer Deus abrir à força os olhos, dado que lhes apraz tê-los fechados. Ou seja, o indivíduo quer manter os olhos fechados, por opção. Continuando, a vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso que lhes fere o orgulho. Então, aqui o texto, sintam as angústias das trevas. O que é essas trevas? O que é a angústia das trevas? É aquilo que a ignorância causa. A treva aqui não é essas coisas que vocês já devem ter lido ou ouvido, coisa do demônio, não sei o que, não, não. A treva aqui é o local que você não consegue enxergar com clareza. É a escuridão, entendeu? Então vai chegar uma hora que o indivíduo vai sentir a solidão, vai sentir o tédio, e essa treva vai se intensificar na sua vida. Então, aí no caso, aqui nesse próximo parágrafo, para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes conforme os indivíduos. Não é a incredulidade que compete prescrever-lhe o que deva fazer. Certo? Não é o que eu não acredito, não é porque eu não acredito que Deus vai aparecer. Para uns, né? Para uns pode ser uma doença, para outros pode ser o nascimento de um filho, para outros é você se reaproximar com seu irmão, ou com a sua mãe, ou com seu pai. Cada um vai entender o que precisa para poder voltar a entrar em contato com o sagrado. Para você voltar a acreditar, para você voltar a sentir, para você voltar a enxergar. Agora, uma coisa que não se pode dizer é isso aqui, ó, que está nesse último parágrafo. Se me queres convencer, tens de proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião e não em tal e outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. É como se fosse dito: olha, Deus, se você quer que eu acredite em você, apareça na terça, às 6:30, porque isso me convém. Eu vou estar, digamos, à disposição para vê-lo. E não é por aí. Não é por aí. Isso aqui é algo muito pequeno, muito imaturo para pensar dessa forma, né? Mas acreditem, há pessoas que pensam ainda dessa forma. Talvez não com essa literalidade, mas com uma postura semelhante a essa. Mas é isso, pessoal. Espero que estejam gostando. A gente vai continuar esse assunto na próxima semana. A parte 4 do capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que tenham uma semana maravilhosa, em paz, tranquila, produtiva. E a gente se encontra, tá bom? Grande abraço.